Marco de milha 340 às 2h17 da manhã. Um único caminhão atravessa a escuridão em um trecho da I-40, onde a saída mais próxima está a 38 milhas de distância. O motorista está ao volante desde as 6 horas da manhã. Ele ainda tem 4 horas restantes em seu limite de direção determinado por lei federal. Ele não parou desde o abastecimento em Oklahoma City e não há banheiro naquele caminhão. Nunca houve. Há uma garrafa. Há uma cortina. Há um sistema. Para onde isso vai? O que acontece quando a garrafa não é suficiente? Quem regula isso e por que ainda não o fizeram? O que um Peterbilt de $180 mil faz de diferente de um Kenworth básico nesse exato problema? E por que a resposta envolve a mesma química que a estação espacial usa para lidar com resíduos humanos a 400 quilômetros acima da Terra? O transporte rodoviário de longa distância é o movimento de cargas por distâncias longas demais para serem concluídas em um único turno, o que significa que os motoristas não voltam para casa. Eles vivem na cabine. O motorista médio de OTR, que significa over the road, ou seja, sem rota fixa, sem terminal de origem, passa entre 240 e 300 noites por ano dentro daquele caminhão. É como se hospedar em um quarto de hotel e nunca sair do prédio por 9 meses seguidos. O beliche atrás do banco do motorista tem em média de 3,3 a 3,9 metros quadrados. Isso é menor do que uma vaga de estacionamento padrão, e nesse espaço há uma cama, compartimentos de armazenamento, uma mini geladeira se o motorista comprou uma e nada mais. Sem pia, sem vaso sanitário, sem encanamento de qualquer tipo. A suposição óbvia é que isso não importa. Postos de parada para caminhoneiros estão por toda parte. A Pilot Flying J sozinha opera mais de 750 unidades em todos os Estados Unidos. As placas nas rodovias prometem um a cada poucos quilômetros. A marca é visível da rodovia interestadual. Os postos de combustível são frequentes e os motoristas precisam de combustível, então a lógica faz sentido. Quando um motorista precisa parar, ele para. Esse modelo é razoável no papel. No papel ele desmorona. Os postos de parada para caminhoneiros são espaçados pensando na economia do diesel, não na biologia. Nos principais corredores, I-80, I-40 e I-10, o espaçamento é de aproximadamente 80 a 130 quilômetros. Mas o transporte rodoviário de longa distância não circula apenas pelos principais corredores. Rotas rurais de frete, corredores agrícolas, entregas regionais de distribuição. Nessas estradas, os intervalos entre postos de parada certificados podem chegar a 190 quilômetros ou mais. Isso significa 2 horas dirigindo na velocidade permitida da rodovia sem nenhuma parada autorizada. Mas o problema do espaçamento é secundário, o problema do tempo é o principal. As regras federais de horas de serviço, a lei que determina por quanto tempo um motorista pode operar, estabelecem um limite de 11 horas de direção dentro de uma janela de 14 horas de trabalho. Cada minuto que o caminhão fica parado consome parte dessas 14 horas. Um desvio de 20 minutos fora da rota para encontrar um banheiro, incluindo o tempo para voltar à rodovia e retomar a velocidade, pode custar ao motorista uma penalidade real em taxas por atraso na entrega. A lei não pune os motoristas por não pararem. Ela os pune financeiramente por pararem na hora errada. Mas é aqui que a situação se complica. A primeira camada da solução real é exatamente o que você está pensando, e ela tem um nome. A indústria chama isso de bomba de caminhoneiro, uma garrafa plástica selada usada na cabine, tampada e descartada na próxima parada para abastecimento. Não é uma solução alternativa praticada apenas por alguns operadores incomuns. É padrão. Pesquisas com motoristas solo de longas distâncias mostram consistentemente que isso é uma prática comum. Uma garrafa padrão de Gatorade de 32 onças é a solução média de descarte de resíduos na cabine para uma viagem de 700 milhas. Deixe isso assentar por um momento. O sistema que transporta 70% de toda a carga dos Estados Unidos, a espinha dorsal do comércio americano, depende, em seu nível mais básico, de uma garrafa de bebida esportiva selada e uma cortina. A segunda camada é um avanço tanto em custo quanto em volume. Cômodos portáteis dobráveis, normalmente um balde de 5 galões com tampa de assento sanitário e pastilhas químicas de tratamento, oferecem mais capacidade aos motoristas. A química envolve nitrato de sódio combinado com um detergente e um biocida, a mesma classe de compostos usada em tanques de retenção marítimos e nos sistemas de águas negras de trailers. Funciona. O resíduo é tratado, contido e o odor é suprimido. Mas uma unidade de 5 galões pesa 19 quilos quando cheia. Isso equivale aproximadamente ao peso de um saco cheio de mistura de concreto colocado atrás do banco do motorista. E é aqui que a situação se complica de uma forma diferente.
Esta é a parte que todo mundo ignora. O problema do descarte é mais difícil do que o problema da coleta. Esse líquido tratado é um resíduo processado quimicamente. Despejá-lo em um banheiro de parada de descanso viola as normas de esgoto sanitário na maioria dos estados. Despejá-lo em um bueiro pluvial é uma infração à EPA. O único ponto de descarte legal é uma estação de despejo de RV certificada, e a mais próxima pode estar a 100 a 145 quilômetros fora da rota do motorista. A terceira camada é onde a engenharia realmente fica estranha. Os pacotes de gelificação de resíduos são pequenos sachês de alumínio que contêm um pó de polímero seco. Você abre o sachê, coloca-o em um saco de resíduos, adiciona líquido e, em 60 segundos, o conteúdo se solidifica em um gel estável que não derrama, não vaza e pode ser descartado diretamente em um saco de lixo comum. O resultado é um resíduo sólido legal para aterros sanitários, que o motorista pode lacrar e jogar fora em qualquer parada de descanso sem violar nenhuma regra. O polímero responsável por isso é o poliacrilato de sódio, o mesmo composto usado em fraldas descartáveis desde 1984. Cada fralda fabricada nos últimos 40 anos funciona com a mesma química. Esses sachês agora estão nas prateleiras da maioria das lojas Pilot Flying J e Love's, ao lado das barras de proteína e das meias de compressão, custando cerca de $4. A quarta camada é o que o mercado de cabines premium oferece, e o número de estudos sobre o motivo de ser tão rara. O Peterbilt 579, Ultraloft e o Volvo VNL 860 oferecem opções de wet bath configuradas de fábrica, um banheiro e chuveiro combinados em um único compartimento de 1,7 a 2 metros quadrados construído diretamente na cabine. Menos de 3% da frota ativa de caminhões de longa distância possui um desses. O motivo é o peso. Um sistema de wet bath adiciona de 180 a 270 quilos ao peso base do caminhão. A lei federal limita o peso total carregado de um caminhão a 36.287 quilos. Cada quilo que o caminhão pesa é um quilo que não pode ser de carga. Com 270 quilos extras de encanamento, uma transportadora está abrindo mão de aproximadamente 27 caixas de água engarrafada, ou o equivalente em qualquer outra mercadoria, em toda carga, em toda viagem, para sempre. É por isso que o setor funciona com sacos de gel e garrafas de Gatorade. A economia da carga útil tornou o encanamento um luxo que quase nenhum operador de frete pode justificar. O veículo que mais é comparado ao OTR Sleeper é o Motorhome Classe A, porque por fora parecem vir da mesma filosofia, mas não vêm. Um motorhome classe A possui um tanque de retenção de águas negras entre 150 e 190 litros, totalmente encanado, ventilado por gravidade, com uma bomba maceradora para triturar sólidos antes da transferência. A infraestrutura de encanamento para operar esse sistema pesa entre 360 e 540 quilos. Um motorhome absorve esse peso porque não transporta carga. Ele transporta pessoas que pagaram por conforto. Um caminhão que adicionasse peso equivalente perderia essa quantidade diretamente da capacidade legal de carga, e essa conta não fecha para uma transportadora que opera com margens de 3 a 6 centavos por milha. Um motorhome é projetado com base na premissa de que o conforto é o produto. Um caminhão é projetado com base na premissa de que a carga é o produto. Eles parecem semelhantes vistos da rodovia, mas foram construídos para fazer coisas opostas. A única coisa surpreendente que eles têm em comum: estações de despejo. Quando um caminhoneiro está usando um banheiro portátil e precisa esvaziá-lo legalmente, ele para nos mesmos pontos certificados de despejo de motorhomes em campings e em alguns postos Flying J que os proprietários de motorhomes utilizam. Um motorista de Kenworth T680 com um balde de 5 galões e um casal aposentado em um motorhome Tiffin classe A de 40 pés estão usando exatamente a mesma infraestrutura, esperando na mesma fila. Os ônibus de turnê são a outra comparação. As pessoas presumem que, como bandas em turnê e atletas viajam em ônibus com banheiros completos a bordo, a tecnologia está disponível e os caminhoneiros é que não a possuem. Os ônibus de turnê realmente têm isso. Tanques de retenção de 50 galões, serviço de saneamento contratado nos locais, configurações completas de banheiro molhado, mas um ônibus de turnê não opera sob as regras de carga de frete. Ele não gera receita por peso. Um ônibus de turnê pode absorver 1.200 libras de infraestrutura de saneamento porque nada desse peso custa dinheiro ao operador. Um caminhão de carga perde dinheiro para cada libra que não consegue preencher com carga. Então a diferença não é sofisticação. É que cada libra de sofisticação custa dinheiro ao motorista, e os ônibus de turnê não têm esse problema.
É aqui que a coisa fica maluca. Fevereiro de 1937. Omaha, Nebraska. Um sindicato local dos Teamsters se reúne para negociar um dos primeiros contratos formais cobrindo motoristas de longa distância no país. A mesa de negociação aborda tarifas por milha, responsabilidade sobre a carga, cobertura de acidentes e designação de rotas. É uma negociação séria, com interesses sérios em jogo. Ninguém coloca o acesso ao banheiro na pauta, nem uma vez. Essa omissão definiu o padrão para as próximas 6 décadas de contratos de transporte rodoviário. A economia do frete foi para o papel. A biologia do motorista continuou sendo uma questão pessoal. O detalhe de cair o queixo daquela época é o que acontecia no cais de carga. Durante a maior parte do século XX, não havia nenhum padrão federal exigindo que embarcadores ou transportadoras dessem acesso a banheiros para motoristas durante o carregamento e descarregamento. Um motorista podia ser retido no cais por 4 a 6 horas, legalmente, sem que nenhuma infração fosse cometida. E o embarcador não tinha nenhuma obrigação de destrancar o banheiro dos funcionários ou indicar qualquer alternativa ao motorista. A bomba de caminhoneiro não se tornou uma norma do setor porque os motoristas eram indiferentes à higiene. Ela se tornou comum porque um vácuo legal fez dela a única opção confiável na estrada e no cais. Em 2003, a Administração Federal de Segurança de Transportes Rodoviários emitiu orientações atualizadas abordando o bem-estar dos motoristas, e uma regulamentação posterior em 2018 esclareceu que as transportadoras devem garantir que seus motoristas tenham acesso a instalações sanitárias. Mas a fiscalização fica a cargo da transportadora. Os embarcadores ainda não enfrentam nenhuma penalidade federal direta por trancar o acesso ao cais. O motorista ainda está arcando com o custo de uma lacuna que nunca foi fechada. Aquela mesa de negociações de 1937 e tudo o que ficou de fora dela é o motivo pelo qual os caminhoneiros ainda resolvem esse problema com pacotes de gel hoje em dia. Toda vez que você para em um Pilot Flying J e vê uma fila de caminhões estacionados e ligados às 3 da manhã, aqueles motoristas não estão apenas descansando. Eles estão cronometrando a pausa obrigatória de 10 horas para alinhar o próprio relógio biológico com a próxima janela de direção permitida. Quando um caminhão sai da rodovia interestadual em uma balança e o motorista desaparece lá dentro por 12 minutos, aquele é o banheiro mais próximo em um trecho rural de 90 milhas, e ele planejava parar 40 milhas antes. Quando um supermercado recebe uma entrega refrigerada de produtos às 4 da manhã e o motorista permanece na cabine durante todo o descarregamento de 90 minutos, o cais não oferece acesso ao banheiro para motoristas e, por lei, não é obrigado a oferecer. Todas as unidades da Flying J nos Estados Unidos vendem pacotes de gel para resíduos na mesma prateleira dos suplementos vitamínicos para caminhoneiros e das meias de compressão. Eles vendem quantidades significativas desses produtos todos os meses. Nenhuma dessas vendas aparece em qualquer estatística pública da indústria de frete. O Peterbilt 579 Ultraloft tem um recurso chamado Hotel Mode. A cabine mantém o controle de clima funcionando com energia da bateria durante a noite, para que o motor não fique ligado em marcha lenta. Parte do motivo pelo qual esse recurso existe é que um motorista que sai da cabine às 2 horas da manhã para usar o banheiro de um posto de descanso, em um estado do norte, perde todo o calor acumulado no beliche. Em estados com leis que restringem o funcionamento do motor em marcha lenta, religar o motor para aquecer a cabine por motivos que não sejam dirigir pode resultar em multa. O Hotel Mode resolve esse problema. O problema do banheiro moldou um recurso que aparece nos folhetos de vendas de caminhões como um upgrade de luxo. Aqui está a surpresa. O sistema de gerenciamento de resíduos a bordo da Estação Espacial Internacional usa poliacrilato de sódio, o mesmo polímero encontrado naqueles pacotes de gel de $3,99 no posto de caminhoneiros. O composto foi desenvolvido para a tecnologia de fraldas na década de 1970, aprimorado para uso aeroespacial e, hoje, está na prateleira 7 do Pilot ao lado do Red Bull. Quando um inspetor do DOT verifica um caminhão em uma balança rodoviária e encontra um saco de resíduos lacrado na cabine, não existe nenhum protocolo federal que regule sua presença. Isso não é contrabando. Não existe nenhum formulário para isso. A inspeção continua. Quando um caminhoneiro registra tempo pessoal em seu dispositivo eletrônico de registro, o sistema exigido por lei federal que registra cada minuto de direção e descanso, esse é um status de registro oficialmente reconhecido. É o único mecanismo que permite ao motorista parar o relógio sem consumir suas horas de serviço. Tempo pessoal. Essa é a categoria federal oficial para a parada biológica que todo o restante do arcabouço regulatório finge que não acontece.
Pesquisas sobre o comportamento dos motoristas documentaram uma prática que a indústria de transporte discute internamente, mas raramente em público. Motoristas restringem deliberadamente a ingestão de líquidos para reduzir a frequência das paradas. Por volta da 8ª hora de um turno, um motorista operando nesse nível de desidratação apresenta comprometimento cognitivo aproximadamente equivalente a um nível de álcool no sangue de 0,05, o limite para a condução sob efeito de álcool na maior parte da União Europeia. Eles estão dirigindo veículos de 36 toneladas a 105 km por hora, com tempos de reação tão lentos quanto os de um motorista alcoolizado, não porque sejam imprudentes, mas porque o relógio os penaliza por parar, o que revela a verdadeira tensão do sistema. A Lei Federal de Horas de Serviço limita a direção a 11 horas e determina uma janela de 14 horas de trabalho. A lei existe para prevenir acidentes por fadiga. Cada minuto de parada não programada consome esse tempo disponível. O incentivo financeiro é claro, não pare a menos que seja absolutamente necessário. A biologia humana exige ingestão adequada de líquidos para manter a função cognitiva da qual depende a direção segura. A hidratação adequada provoca urgência urinária a cada 2 a 4 horas. Em velocidade de rodovia, 2 horas correspondem a uma distância entre 210 e 270 km. O espaçamento entre paradas de caminhão em rotas secundárias varia de 130 a 290 km. A matemática nem sempre fecha. A lei que foi criada para prevenir a fadiga cria uma pressão financeira para pular a parada que previne a desidratação, e a desidratação causa fadiga. A regra feita para proteger os motoristas torna mais difícil para eles se protegerem. Um caminhão, 2 regras, ambas se aplicando ao mesmo tempo. E é assim que essa tensão finalmente começa a se resolver. O dispositivo eletrônico de registro sabe exatamente quando o caminhão está em movimento e quando ele para. Ele não sabe se o motorista bebeu água. O dispositivo é cego para a biologia por design, porque a lei que ele faz cumprir é baseada em horas e milhas, não em fisiologia. É nessa lacuna que a próxima geração de monitoramento está focada. A Daimler Trucks North America tem testado a integração de monitoramento biométrico no Freightliner Cascadia, medindo frequência cardíaca, condutividade da pele e rastreamento ocular para detectar sinais de comprometimento do motorista antes que se torne perigoso. A hidratação ainda não é uma métrica direta nesses sistemas, mas a fadiga causada pela desidratação produz sinais fisiológicos detectáveis. O sistema não precisa saber se o motorista está com sede. Ele pode perceber que algo está errado. Essa tecnologia ainda está em estágio inicial. Ela ainda não está amplamente implantada. A segunda abordagem é estrutural. O transporte rodoviário em estilo revezamento, em que os motoristas entregam uma carga em um centro a cada 150 a 200 milhas, em vez de dirigir toda a distância, está sendo ampliado por transportadoras, incluindo a rede de transporte intermediário da Amazon. O motorista nunca fica longe de um centro. Paradas autorizadas acontecem com frequência. O problema biológico basicamente se resolve sozinho. Mas o revezamento não funciona para rotas agrícolas rurais. Também não funciona para cargas superdimensionadas que não podem ser transportadas em segmentos de revezamento. Não funciona para rotas de carga fracionada com múltiplas entregas em uma ampla área geográfica. Essa categoria representa uma grande parcela do total de milhas de frete. A desvantagem está diminuindo, mas ainda não desapareceu. O motivo pelo qual um caminhão de 180 mil dólares não tem banheiro é o mesmo pelo qual ele pode transportar 20 toneladas de carga. Cada quilo desse caminhão foi uma escolha deliberada e o encanamento perdeu. Essa escolha é feita 3,5 milhões de vezes, uma para cada motorista ativo de longa distância nos Estados Unidos, todos os dias. O pacote de gel no corredor 7 não é uma falha de engenharia. É o preço honesto de um sistema funcionando exatamente como foi projetado.